graça de Deus, entramos em seu lar mais uma vez, meu querido amigo, minha querida amiga, levando ao seu coração a palavra de Deus, um pouco de sol para a sua vida. No último dia 31 de outubro, nós celebramos os 502 anos da Reforma Protestante, quando no dia 31 de outubro de 1517, um frade agostiniano chamado Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, aquele documento que ficou conhecido como as 95 Teses de Lutero. O que é que nós podemos celebrar na Reforma Protestante? O que é que há de importante ou de importância desse movimento para o cristianismo? É porque aquele frade um dia, abrindo uma velha Bíblia que ele encontrou na biblioteca de Erfurt, onde ele lecionava, ele leu um único verso, um pequeno verso das Escrituras que ele encontrou na Epístola aos Romanos, e também nós encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que diz assim: o justo viverá pela fé. E por causa deste verso das Escrituras, ele empreendeu aquele movimento que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Qual é a importância disso para nós? Porque Lutero resgatou para o cristianismo algumas doutrinas fundamentais, e a primeira delas, a importância, a supremacia das Escrituras sagradas. Antes estava se colocando as Escrituras no mesmo pé de igualdade, no mesmo nível da tradição humana, mas Lutero resgatou isso para nós, para nos ensinar e nos dizer que as Escrituras estão acima de qualquer concílio, qualquer convenção, qualquer denominação, qualquer autoridade. Ela é fundamental para nós. Foi o próprio Cristo que disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós vamos encontrar nas Escrituras sagradas água para quem nada e para quem navega. Nós vamos encontrar nas Escrituras sagradas história, literatura, nós vamos encontrar poema épico, nós vamos encontrar sobretudo a revelação do Filho de Deus, a mensagem profética para o nosso coração e sobretudo o plano de Deus para a salvação do homem. Então nós precisamos dar muito valor às Escrituras sagradas. Quando o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele disse que nós somos como bebês, como crianças recém-nascidas, e nós precisamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual que nos sirva de crescimento para a salvação. E esse leite espiritual, esse alimento que os bebês na fé, que estão iniciando a sua vida cristã, eles precisam conhecer, é a palavra de Deus. Nós precisamos examiná-la, estudá-la, meditá-la, para que nós não sejamos levados por vento de doutrina, que a nossa fé esteja alicerçada no lídimo Evangelho de Jesus Cristo, nesta palavra que nos foi proclamada pelos apóstolos, que nós possamos estar firmes nesta doutrina dos apóstolos, que nós possamos voltar a examinar acuradamente as Escrituras sagradas para que elas nos sirvam de crescimento na vida cristã. Examinai as Escrituras, disse o Senhor, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando nós comemoramos os 502 anos da Reforma Protestante, nós estamos trazendo para nós, para que possamos voltar a entender a supremacia das Sagradas Escrituras, como a nossa regra de fé e prática. Nós seremos cristãos fortes na fé se nós examinarmos acuradamente esse livro sagrado, esse livro santo, que é alimento para a nossa alma. Lutero resgatou isso para o cristianismo. E todo cristão genuíno, todo cristão verdadeiro, deve estudar e meditar neste livro santo, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quero convidar você nesta manhã a examinar esse precioso livro e que esse livro te aproxime de Deus. Amém.